E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Graças a Deus, mais uma vez aqui com você, para compartilhar a palavra de Deus. O Cenevan atua em diversas áreas, como, por exemplo, na área de missões. Você seria capaz de deixar o seu país, o convívio com seus familiares, com seus amigos, partir para uma terra distante, cultura diferente, mas para um país que necessitasse da sua ajuda, um país pobre e que carece da sua ajuda, da ajuda daqueles que são mais atualizados, mais abastados? Hoje nós teremos uma entrevista diferente. Fique atento porque hoje é um programa especial. Estamos aqui com muita alegria para entrevistar Elda Grangeiro Mendes, recém-chegada do Senegal. Elda, o que te levou a deixar tudo aqui e ir à África? Leia, é interessante. Desde criança eu sentia muita vontade de fazer missões. Eu parecia desde criança ouvir o clamor das outras pessoas que não tinham oportunidade de conhecer Jesus. E eu sentia isso como uma obrigação para mim, o dever de ir e levar a mensagem de Cristo para eles. E os anos se passaram e finalmente, agora, depois que eu criei meus filhos, que já estou com a idade mais avançada, apareceu uma oportunidade, quando uma jovem da nossa igreja foi para o Senegal, e eu me tornei sua intercessora a seu pedido, e um certo dia ela ligou para mim, falando comigo do seu trabalho lá, das dificuldades que ela estava tendo com a língua, das saudades do país e da sua família. E nesse momento brotou em mim um grande desejo de visitá-la e de fazer alguma coisa por ela e por aqueles missionários que ali estão. Foi então que tomei a decisão de que, se Deus me ajudasse, eu iria ter com eles e dar a mão e dar uma força para eles. Fala um pouco sobre a cultura do povo. É um povo muito simples, de uma cultura até primitiva. A sua religião é o islamismo, mas na realidade eles são, na sua totalidade, animistas. São dominados pelas leis islâmicas, que são pesadas, difíceis, mas são principalmente dominados pelos chefes religiosos, que são chamados marabus, que são verdadeiros feiticeiros. Vivem numa vida de muita superstição e de muita carência espiritual. A escolaridade está ao alcance de poucos e existe grande número de analfabetos, a grande maioria deles. Agora, o interessante notar é que eles pertencem a várias etnias, né? E têm muita facilidade em falar vários idiomas. A língua oficial é o francês, mas na sua totalidade fala-se o Wolof, a segunda língua do país. Então, as crianças que não vão para a escola continuam falando Wolof. E aí surge a primeira grande dificuldade para os missionários. Eles têm que dominar pelo menos duas línguas, o francês e mais uma língua de uma etnia, para que possa alcançá-los. Todos os meios de comunicação noticiaram uma guerra em Guiné-Bissau. E tu andaste por lá, não é? Como é que foi? Foi interessante, Leia. Eu tive a oportunidade de estar em Guiné-Bissau até 10 dias antes da guerra explodir. É que nós fizemos uma viagem de reconhecimento do campo missionário e tivemos a oportunidade de ver um povo ali que segue a Cristo com grande alegria. Inclusive participamos e vimos a Marcha para Jesus ser realizada lá com um grande número de crentes, louvando a Deus e glorificando o seu nome. E de joelhos prostrados, mesmo diante do palácio do governo, orando ao Senhor por aquele país tão carente, tão necessitado. E logo em seguida, a guerra explodiu por causa de problemas entre os dois grandes líderes lá, o presidente da República e o chefe das Forças Armadas, e deu a tentativa de um golpe de Estado. E por isso foi pedido que todos os missionários, todos os estrangeiros se retirassem. A própria embaixada pediu, se retirassem do país. E todos então se dirigiram para o porto. Era a única porta de saída para quem quisesse se retirar de Guiné-Bissau. Foram momentos de muita dificuldade, de muito pânico, mas
os missionários, alguns deles ainda quiseram permanecer no país e ficaram lá enfrentando todas aquelas dificuldades, o caos que se estabeleceu lá, a grande necessidade, e alguns deles então conseguiram ir para se refugiar em Senegal, na cidade de Dakar, onde eu estava. E aí tive a oportunidade, mais uma vez, de ajudá-los, de estar na equipe de socorro para os refugiados, tanto missionários como do povo guineense que veio para lá. Agora a Elda vai falar um pouco sobre a atuação dos missionários brasileiros. Em que áreas eles ajudam aquele povo? Os missionários no Senegal precisam ser um pouco polivalentes. Eles têm que atuar em todas as áreas, a começar pelo social, pois há grande carência na área de saúde, na área mesmo de alimentação. Existem dispensaires evangélicos que dão assistência no sentido da saúde. Existem dentistas lá à disposição dos senegaleses. Existem pessoas na área de ensino também, de educação, princípios de higiene, na alimentação. Na igreja mesma que eu frequentei lá, havia a distribuição de sopa para as crianças cada tarde. E então há uma necessidade geral em todas as áreas. Depois disso tudo é que vem o lado espiritual, quando se fala sobre o Evangelho, sobre Jesus Cristo, sobre o poder de Jesus de transformar essas situações. Mas primeiro precisa se dar a mão para eles nesse sentido social, todo apoio em todos os sentidos. Será que poderíamos ajudar esse povo tão carente? Qual a maior necessidade do povo senegalês e como poderíamos estender a mão? Eu creio que a maior necessidade do povo senegalês é libertação, é conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Porque a partir daí, as outras coisas vão vir em consequência. Agora, nós podemos ajudá-los de muitas maneiras, enviando missionários, contribuindo com ajuda financeira mesmo, para que esses missionários possam desenvolver um trabalho eficaz. Porque lá tudo termina esbarrando nessa barreira financeira. Porque os nossos missionários são enviados para lá com poucos recursos. E quando eles querem fazer determinado trabalho, não tem como fazer. E precisam fazer com seus próprios rendimentos, com seus próprios recursos. Isso se torna muito pesado. Mas tem um grupo de missionários lá que realmente está se dedicando, está vencendo essas barreiras, dando tudo de si, até aquele pouco que tem, repartindo com os senegaleses. E Deus tem feito esse trabalho prosperar por causa da abnegação desses servos de Deus que se dispõem a servi-lo. Elda, voltarias à África para um tempo maior na obra missionária? E por quê? Com certeza, voltaria. Porque eu aprendi a amar aquele povo depois que senti a sua necessidade, vi bem de perto. Então, voltaria com certeza, Leia. Corajosa. Que mensagens tu deixas para a igreja e o povo brasileiro quanto a missões? Não esqueçam os missionários. Não se acomodem dentro dos templos. Aprendam a repartir as bênçãos que Deus tem dado a vocês. E obedeçam o ID de Jesus Cristo. Agora nós vamos ver algumas fotos da viagem da Elda e do trabalho missionário no Senegal e pela África, por onde ela andou. Esse aqui é o encontro com a missionária Raquel, que inspirou a minha ida ao Senegal. Aqui um grupo de novos missionários que chegavam para o Senegal junto comigo. Esta aqui é a casa onde funciona a base missionária da Assembleia de Deus no Senegal. Um grupo de pastores e missionários senegaleses. Aqui eu estava falando para um grupo, uma reunião de domingo. Evangelismo de criança nas ruas, histórias contadas com fantoches. Aqui na área social, aula de costura, crochê, tricô, as crianças senegalesas cantando e louvando ao Senhor. As mesmas crianças aqui esperando o momento da sua sopa.
Este aqui é o maior templo evangélico lá, no Senegal. Aqui me preparando para falar para um grupo de senhoras nesse templo. Um outro aspecto dessa reunião, e esse aqui é interessante, uma refeição à moda senegalesa, onde todos comem um só prato, uma família típica senegalesa. E evangelismo de rua, na cidade de Ziguinchor, no sul do Senegal. O templo em Ziguinchor, é importante anotar esta frase que está aqui. Nós queremos ver Jesus. Este é o clamor do povo senegalês. Aqui a balsa, onde se faz a travessia do rio Gâmbia. E agora são aspectos da Marcha para Jesus que aconteceu lá em Guiné-Bissau. Um outro aspecto, a Marcha para Jesus, quando passava em frente ao Palácio Presidencial. Inclusive, esse palácio foi bombardeado na guerra. Um outro aspecto da Marcha para Jesus, aqui os missionários saindo da Guiné-Bissau, fugindo da guerra, erguendo a bandeira brasileira. Aqui o trabalho que nós fizemos de distribuição de pães para esses refugiados. Mais um aspecto da distribuição de pães. Aqui as crianças na fila para receber o seu pão. Um grupo de missionárias. Que trabalho bonito! Você não gostaria de participar de um projeto desse? Estamos muito felizes por termos tido a Elda aqui, participando conosco no programa Encontro com a Palavra, e pena que chegamos ao final do programa. Mas não se esqueça, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Até o próximo programa, se Deus quiser.